O Ministério da Fazenda apresentou nesta semana uma projeção de alta de 2,5% no PIB brasileiro até o fim do ano. O levantamento anterior apontava para um crescimento de 1,9%. Para o índice de preços, a projeção passou de 5,58% para 4,85% em 2023. E a gente entende um pouco mais desta projeção agora, a gente vai entender um pouco mais com o economista Rodrigo Azevedo, que nos atende neste sábado à tarde. Rodrigo, o que motivou, afinal, essa projeção de alta no PIB brasileiro? Seja bem-vindo ao Fast News. Olá, Bruno. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando nesse sábado, falando um pouco sobre a economia do nosso país. O que a gente viu, na verdade, é um reflexo do PIB do primeiro trimestre do país, onde houve um aumento muito acima do que era esperado de mercado, né? O PIB subiu nesse primeiro trimestre 1,9%, muito puxado pelo setor agro, que nesse mesmo período cresceu 21%, então acabou entregando um resultado que puxou o nosso PIB no primeiro trimestre para cima, e o governo, ao analisar esse movimento do primeiro trimestre, muito acima do que era esperado, e também ao analisar o futuro do país nos próximos trimestres, né, olhando para frente com uma expectativa já de queda de juros a partir do próximo mês, olhando também essa desaceleração da inflação, ele acabou, né, por entender que havia espaço para um aumento, né, para um ajuste para cima na projeção, então acabou apresentando um número até acima daquilo que é esperado pelo mercado, né, que coloca um crescimento abaixo, em torno de 2,24% para o PIB nesse ano, e o próprio Banco Central, que tem falado em torno de 2% de crescimento para o país. Rodrigo, quem participa com a gente nessa entrevista também é o Gustavo Segré, nosso comentarista aqui da Jovem Pan News, que tem uma pergunta para você. Boa tarde, Rodrigo, um prazer te ouvir. Quando a gente observa que o governo está aumentando as expectativas de crescimento do PIB, lembrando o PIB é a atividade econômica em geral, isso não se contrapõe contra as críticas que o próprio governo faz contra o Banco Central, em particular contra o presidente Campos Neto, porque de alguma maneira esse controle inflacionário não tem se mostrado como um empecilho para que o PIB, pelo menos na projeção, cresça. Como é essa relação? Como você avalia essa relação? Perfeito, Gustavo. Muito obrigado pela pergunta. Um prazer estar falando com um amigo também. Realmente, isso acaba, no primeiro momento, parecendo ser uma contradição, mas se olhado por outro lado, também acaba por ser mais uma maneira de repente, até jogar uma certa pressão, né, mais uma pressão sobre o governo, sobre o presidente do Banco Central, para que ele, de fato, inicie esse processo de redução, que já está, né, na visão do governo atrasado, e a partir daí, o país, de certa forma, a parte de produção do país, ele consiga destravar, e aí haja, né, no segundo semestre aí, um aumento do fluxo das indústrias, da parte de serviços. Então, sim, no primeiro momento a gente olha e imagina que acaba se contradizendo, mas em outra ótica dá para ver que acaba até sendo de outra forma uma maneira de jogar uma pressão para o lado de lá e falar, olha, para que a gente consiga chegar nesse número, é necessário aí que faça esse ajuste que a gente já tem solicitado há bastante tempo. Então, inclusive quando a gente olha nos próprios números que foram divulgados agora do IBCBR recentemente, onde houve, na verdade, uma queda de 2%, né, o IBCBR, que é ali a projeção de PIB, é utilizada como uma prévia do PIB, para esse mês de junho houve uma queda de 2%. Então, é normal, é natural que isso haja depois de um primeiro trimestre onde o agro puxou muito para cima, né? O agro ele é um setor mais sazonal, então é normal que ele arrefeça um pouco no segundo trimestre. Então, já mostrou ali essa diminuição através do índice do mês passado. Então, sim, de certa forma, né, no primeiro momento a gente entende que pode ser uma contradição, mas se olhar por outra ótica, ele também pode estar jogando uma pressão para cima do presidente do Banco Central, para que ele de fato inicie um ciclo, na verdade, até de maneira mais agressiva do que tem se falado, né, e aí sim, depois explique isso lá na frente, né, com o resultado no final do ano. Agora, Rodrigo, você destacou muito bem a estrela desse primeiro semestre aí, que foi o agronegócio, né? Mas e os outros setores, por exemplo, indústria, serviços, como é que é a projeção, principalmente agora nesse segundo semestre deles? Vem surpresa por aí? O que a gente viu agora na divulgação do próprio IBCBR foi que o agro havia tido uma queda bastante significativa e a parte de serviços também, enquanto a parte de indústrias aí ficou um pouco acima do que havia sido o resultado no primeiro trimestre. Então, quando a gente olha para esse cenário, né, que está desenhado e que o mercado, de certa forma, num consenso, imagina
de que vai já começar a queda de juros nessa próxima reunião de agosto, entende-se que sim, que os setores de indústria e de serviço eles devem ter um resultado acima do que eles tiveram nessa primeira parte do ano. Enquanto o agro, como bem comentei, ele é bastante sazonal, então ele vai ter momentos onde ele vai ter uma entrega acima do que é a média de mercado e em algum momento ele vai performar um pouco abaixo. Então, acredito que sim, nessa segunda parte do ano, indústria e serviços, dado que vai haver aí uma redução de juros, né, deve haver uma redução de juros, eles vão se destacar o tanto quanto. Deixa eu chamar a atenção aqui, eu quero até estender a pergunta que o Segré fez anteriormente, porque a previsão para o IPCA em 2024 passou de 3,63% para 3,30%, ou seja, vai cair. Você, como economista, o Segré falou do Banco Central fazendo essa relação com o governo federal e esse conflito eterno, né, desde janeiro entre governo federal e Banco Central. Mas você, como economista, qual é o papel, na sua avaliação, do Banco Central, principalmente desse Banco Central, gerido por Roberto Campos Neto, nessa projeção, nessa queda de projeção da inflação? Certo. Ao meu entender, a postura do presidente do Banco Central ela foi bastante acertada, né? Apesar de muito criticada, enfim, de uma pressão muito grande que ela acabou sofrendo. Na minha forma de analisar o mercado, eu acho que sim, foi necessário se manter essa taxa num patamar tão elevado por mais tempo. Acredito que por mais que o Brasil ele tenha um histórico de entender a inflação e saber lidar com ela ao longo do tempo, ao contrário dos outros países que a gente tem visto aí uma dificuldade muito grande, né? Países bem mais desenvolvidos que nós, tendo dificuldade de conter a sua inflação, o nosso histórico, né, de sempre ter inflação, de sempre conviver com ela, faz com que a gente tenha uma experiência um pouco maior. Então, acredito que sim, tenha sido acertado até agora, acho que foi necessário para que a gente, vindo depois de uma pandemia, enfim, tudo mais, era necessário que fizesse esse ciclo de alta, um nível de alta, de taxa bem alta. Porém, também, ao analisar esses números e ver que, de certa forma, já consegue se enxergar o resultado desse movimento e dessa postura dele de manter a taxa apesar de toda a pressão, acredito que a partir de agora sim deva se iniciar, na minha opinião, né, assim como grande parte do mercado, acredito que deva iniciar já com uma queda de 0,25 na próxima reunião e depois ao longo do ano talvez até subindo um pouco o nível, né, de mudança, o nível de redução nas reuniões até o final do ano. Gustavo Segré tem mais uma pergunta para você. Sim, Rodrigo, tem algum estudo, algum trabalho feito que possa vincular o potencial crescimento do PIB em relação a uma potencial queda da taxa de juros? Por exemplo, se conseguir que o Banco Central diminua até 1 ponto a taxa Selic, qual seria o impacto no crescimento do PIB para o governo? Certo, Segré, eu te confesso que eu não tenho a resposta dessa sua pergunta, enfim, de quanto impactaria, mas sim, acho que não só a própria secretaria, né, que anunciou agora nessa última semana o relatório, né, onde foi informado ali que havia uma reajuste de PIB, ela já tem pelo menos 2 parágrafos onde ela comenta sobre de que forma, né, eles entendem que a redução da taxa de juros deve impactar o PIB nessa segunda parte do ano. Além disso, né, todas as casas de análise, as próprias tesourarias de banco acabam tentando fazer projeções de que maneira se impacta. O que se sabe é que sim, no momento que a taxa de juros dela vai ser reduzida, ela gera um incentivo ao empresário, à indústria, que faça mais investimentos no seu negócio, então, um pouco tire um dinheiro que está muitas vezes lá parado, só rentabilizando através de títulos, né, do mercado financeiro. Então, muito mais um olhar, né, nesse sentido de que ter uma taxa de juros mais baixa vai fazer com que a população busque financiamento, que as indústrias façam investimentos, né, nos seus negócios principais, do que, né, propriamente já conseguir te dizer qual vai ser, né, o impacto que há, pelo menos, de um corte de 1% na taxa de juros em relação ao PIB. Então, acredito, se a gente for analisar os números que a gente tem visto, claro que são muitas projeções, mas quando a gente olha o governo está acreditando, o ministro da Fazenda acreditando que o nosso crescimento vai ser no ano em torno de 2,5%, e acredita que possa chegar aí no final do ano uma taxa de juros 12%, talvez até um pouco menos do que isso. Talvez a partir daí a gente comece a ter uma ideia, né, de qual seria o impacto dessa redução. Bem, nós conversamos nesta tarde de sábado com o economista Rodrigo Azevedo. Obrigado pela participação aqui da Jovem Pan. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Gustavo.